Marcos Leonardo ser plano B no Flamengo. Não é a informação correta, pelo que eu falei, nesse momento, pelo que eu falei, com um nome fortíssimo no futebol do Flamengo, o nome do Marcos. Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que hoje, rapaziada, eu trago a notícia aqui. É isso mesmo, Marcos Leonardo não é plano B do Flamengo, assim disse Pilhado. Mas para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, deixa seu like para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos lá, a informação aqui do Pilhado da Jovem Pan. Leonardo não é plano B no Flamengo. Pilhado, é impossível o Marcos Leonardo ser contratado pelo Flamengo? Não. Se o Flamengo for atrás do Caio Jorge não conseguido, plano B não conseguido, plano C, pode ser. Agora, a informação que eu recebi, tem algumas informações exclusivas desse mercado do Flamengo. Flamengo não desistiu do Caio Jorge. E isso aí é a notícia exclusiva que eu tenho. Felipe Luiz falou por telefone com o Caio Jorge, tá? Os dois se falaram por telefone. E nessa ligação, essa informação de que os dois se falaram pelo telefone não é da minha fonte de Flamengo, tá? É de uma pessoa muito próxima ao Caio Jorge. De que o Caio Jorge falou por telefone com o Felipe Luiz, de que o Felipe Luiz teria dito, inclusive, para o jogador que tem vontade de ajudá-lo a chegar na Copa do Mundo, o garantiu que ele seria titular no Flamengo, isso é muito importante, né? Porque é óbvio que o Caio Jorge, se ele quer ir para a Copa do Mundo, ele quer jogar. Foi uma garantia, tá, de que ele seria titular, porque ele é o tipo de jogador que o Felipe Luiz quer no Flamengo. E mais do que isso, tá? Teria sido uma das condições do Felipe Luiz lá, quando ele foi renovar com o Flamengo, que o Flamengo fizesse o máximo esforço para contratar o Caio Jorge. Aqui é informação. Aqui nenhum outro programa tem as informações que a gente tem aqui. Tem que aturar. Azar, fica se rasgando, morde as costas, não é assim que o Adriano fala? Faz alguma coisa. Então, se falaram pelo telefone, Felipe Luiz e Caio Jorge. Caio Jorge, aí que tá, teria mexido com o Caio Jorge a proposta do Flamengo, tá? Eu sei que o torcedor do Cruzeiro, que respeita muito o meu trabalho, mas, cara, vai ficar chateado, mas a informação que eu tenho é que o Caio Jorge mexeu com o Caio Jorge o fato desse interesse do Flamengo, de ter conversado com o Felipe Luiz e o jogador. Se o Flamengo aumentar um pouco a sua proposta, tentaria, junto com o seu staff, convencer o Pedro Lourenço a liberá-lo pro Flamengo, tá? São informações que eu recebi de pessoas próximas ao Caio Jorge, mexeu com o jogador e o Flamengo, claro, sabendo disso, porque o Flamengo é óbvio que sabe. O Flamengo tem contato com o staff do jogador, o Flamengo teve contato até com o jogador, o Felipe Luiz falou com ele pelo telefone. Sabendo que mexeu com o jogador, o Flamengo vai esperar. O Flamengo vai esperar. E sobre a situação do Marcos Leonardo, porque aqui a gente tem informação de tudo que é lá, né? Aí sim, falei com uma fonte fortíssima no Flamengo e vou até ler as mensagens que eu recebi falando com essa pessoa hoje, tá? Troquei mensagem hoje com essa pessoa e aí a mensagem é a seguinte: eu pergunto, todo mundo falando do Marcos Leonardo, estão noticiando que é o plano B. E eu tinha te perguntado, você me disse que não era. Aí agora fui surpreendido com essa informação. E aí a resposta: não é o nosso objetivo. É a resposta dele assim, em primeiro lugar. Ele diz isso. E aí eu volto aqui, que eu me perdi, perguntei se eu podia ligar para perguntar de toda essa situação, e aí ele diz: não foi informação do futebol do Flamengo isso, porque Marcos Leonardo não é nosso plano B no momento. Provavelmente pode ter sido uma informação que saiu de agentes. E aí
disse: Marcos Leonardo não tem as características que o Felipe quer nesse momento. O Marcos Leonardo, eu estou lendo as mensagens, tem mais uma característica parecida com a do Pedro. E o que o Felipe quer nesse momento é um jogador, o que o Felipe quer no momento é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade, e não é o estilo do Marcos Leonardo. Então, nesse momento, Marcos Leonardo, como está sendo noticiado aí por alguns veículos, não é o plano B do Flamengo nesse momento. É impossível, eu ainda pergunto para ele, mas é impossível o Marcos Leonardo um dia no Flamengo? Porque eu mesmo sou fã do Marcos Leonardo. Eu acho o Marcos Leonardo até mais jogador que o Caio Jorge, eu pilhado. E eu perguntei, mas é impossível? Aí a resposta: impossível nenhum nome é. Isso aí, não. E outra coisa importantíssima que foi mandada. E pode dizer que em julho o Flamengo fez uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou porque queria ir para o São Paulo. Ainda teve isso. Porque tiveram todas aquelas informações, né, de Marcos Leonardo podendo jogar no São Paulo. Então, ainda traz isso aqui. E pode dizer que em julho foi feita uma proposta a ele e ele recusou vir para o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Então, olha a quantidade de informação que a gente traz aqui no Bate Pronto, trazendo essa situação de mercado do Flamengo. E aí eu não posso fazer nada. Eu operei a cervical. Então eu não consigo virar tanto. Eu não consigo morder as costas. Mas se alguém quiser morder as costas, Flávio Prado, que mordam, porque ninguém tem as informações que a gente tem aqui. Então, Caio Jorge segue sendo plano A do Flamengo. Flamengo ainda acredita que possa ter uma mudança de rota, porque acredita que o Caio Jorge esteja ali conversando com a diretoria e até mesmo que o staff do Caio Jorge possa tentar uma conversa, já que a proposta é muito boa. E Marcos Leonardo, nesse momento, não é plano B. Bruno, falando de todas essas notícias que a gente trouxe aqui, eu sou mais Marcos Leonardo que Caio Jorge. Eu acho que faria muito mais gol, por exemplo, no Flamengo do que o Caio Jorge. Outra coisa, Caio Jorge teve lesões recentes. Marcos Leonardo, não lembro, eu acho que não. E é um cara mais de nível internacional. Agora, Felipe Luiz não quer por enquanto, Bruno. A característica que o Felipe Luiz quer é do Caio Jorge. Pergunto se você concorda com o Felipe Luiz. E outra, Felipe Luiz teria inclusive feito essa pedida antes de renovar. Eu quero o Caio Jorge. A infantaria chega às batalhas de grande escala. Eles são diferentes, porque mais para entrar, como diz, atacar o espaço, né? Ele ataca em velocidade, receber a bola um pouco mais à frente, em velocidade, para finalizar. Ele tem mais movimentação. O Caio Jorge, por exemplo, se acontecesse em algum momento fazer uma dupla com o Pedro, se o Caio Jorge fosse para o Flamengo, ele poderia fazer uma dupla com o Pedro. O Marcos Leonardo eu acho mais improvável. Acho que aí são características que são mais próximas. Teria, acho que, mais dificuldade para encaixar Pedro com o Marcos Leonardo numa eventual dupla do que Caio Jorge com Pedro. Mas eu acho o Marcos Leonardo ótimo também, acho um jogador muito bom. É muito difícil. O Caio Jorge tem essa questão, como você falou aí, se o jogador quer ir para o Flamengo, ele pode tentar convencer o dono do Cruzeiro. Porque está claro que não é dinheiro que vai convencer o dono do Cruzeiro. Porque, como eu falei ontem aqui no Canelada, eu não acho que nenhum jogador que joga aqui no Brasil vale o que o Flamengo está oferecendo pelo Caio Jorge. A não ser um garoto, que até citei ontem, citei o Estevão. Um menino como Estevão que surge, tem 17, 18 anos, um potencial assim de ser um fenômeno. E aí esse cara vão pagar 50, 60 milhões de euros. Dos que estão aqui mais consolidados, o Caio Jorge, ele é um jogador de 23 anos, ele não é um veterano, obviamente, tem uma carreira ainda muito longa, mas ele é um jogador que já foi para a Europa e voltou. Ele pode até voltar para lá ainda, mas
Nenhum clube europeu, talvez um russo, talvez um Zenit, pagaria 30, 35 milhões de euros no Caio Jorge. Talvez um Zenit, ou um time da Arábia Saudita. Um time, como ele já foi para a Juventus, por exemplo, um time como a Juventus não pagaria isso nele hoje. Então, a grana que o Flamengo ofereceu como negócio, comparando o que o Cruzeiro pagou pelo Caio Jorge, como negócio financeiro, é excelente. Acho que ninguém vai pagar isso aí, a não ser essas exceções. Se um Zenit quiser pagar, por exemplo, é capaz. Mas dá para ver que não é a grana que vai convencer o Pedro Lourenço. Ele não quer vender porque ele não quer vender para um adversário direto e pronto. E ele tem dinheiro. O dono do Cruzeiro tem dinheiro. Então, ele não precisa. Não preciso. Eu não quero vender para um time que vai ser meu adversário no Brasileiro, na Libertadores e pronto. A não ser que eles paguem a multa, que não vai pagar, que é uma coisa que não tem como pagar. E ele ficou fora da inscrição no Campeonato Saudita. Só que no meio da temporada, o Al Hilal retirou da lista o João Cancelo, que se machucou.